Essa semana eu me deparei com esses vídeos aqui e eu fiquei muito encucado. De repente, você cuidar de um boneco, que estão chamando aí de bebê reborn, ficou muito melhor do que você ter um filho de verdade, um ser humano. E aí eu fui atrás de entender um pouco por que isso está acontecendo. Será que ter um filho agora está ficando muito caro? Ou de fato as mulheres não querem mais a maternidade? Em 2025, o Brasil vai ter a mesma taxa de natalidade do que o ano de 1872. Ou seja, as pessoas estão tendo o mesmo número de filhos do que mais de 150 anos atrás. Em termos de crescimento populacional, o Brasil, tá ficando cada vez mais atrasado, digamos assim. Uma pesquisa da Forbes mostrou que 40% das mulheres hoje no Brasil não querem mais ser mães. E aí eles perguntaram, quais os motivos que te levam a não querer ter um filho? 44% dessas que responderam que não querem ser mães disseram que o principal motivo é por questões financeiras. Ou elas não querem ser mães agora, ou nunca, por motivos de dinheiro. Mas nesse vídeo aqui eu quero te mostrar 3 coisas que podem nos ajudar a entender esse número aqui de mulheres que não querem ter filhos e por que a maioria delas está dizendo que é a questão financeira que está pesando. Então, primeiro, quanto que custa você criar uma criança? Desde o nascimento até os 18 anos de idade. Depois dos 18 anos vai trabalhar, meu amigo. Já tem perna, braço, já tirei educação, você vai gerar sua própria renda, beleza? Segundo ponto, quanto que você, pai, mãe, precisa acumular de grana para que esse dinheiro aqui, sustente o seu filho dos 0 meses até os 18 anos de idade, sem que você, meu amigo ou minha amiga, precise continuar trabalhando para isso. Quem vai garantir o sustento dessa criança? O dinheiro que você acumulou. O seu trabalho vai ser para você arcar com as suas contas, lazer, despesa sua, da sua mulher, do seu marido. E terceiro, mas não menos importante, né? Quanto tempo você vai levar para chegar neste patamar de patrimônio aqui? O patrimônio que vai sustentar o seu filho sem que você precise continuar trabalhando. Segundo o nosso querido IBGE, para uma família de classe D que ganhar entre mais ou menos R$2.000 a R$5.000 por mês, custa entre 239 mil a 479 mil reais. Você vai falar, nossa Gui, mas é uma distância muito grande, né, entre os dois tipos de gasto. Claro, né, aqui a gente vai estar falando de uma qualidade de roupas, de alimentação, de produtos de higiene, um pouco mais básicas. Aqui a gente vai estar falando de qualidade de roupas, produtos mais altos. Além de tudo, tem plano de saúde, educação, escola particular, um pouco pior, um pouco melhor. Mas, na média, temos que a classe D gasta entre 239 a 479 mil reais em 18 anos para criar os seus filhos. Nesse cenário aqui, temos um custo de aproximadamente 13 mil reais por ano, enquanto desse outro lado aqui, nós temos um custo de aproximadamente 26.600 reais por ano. Vamos descer para a camada inferior, né? Para a camada aqui de mês. Estamos falando de um custo de R$1.100 para essa parte aqui, de 239 mil no total, e um custo aqui de aproximadamente R$2.200 por mês. Praticamente o dobro entre um e o outro. E aí pensa comigo aqui, a renda média do brasileiro, da brasileira, tá em quanto? R$3.500 por mês. Ter um filho consumiria aproximadamente, né, nesse cenário aqui, 25% da renda do trabalhador brasileiro médio. Trabalhadora brasileira média. E aqui, mais de 50%. E eu fui dar uma pesquisada enquanto custa um bebê reborn. E eu não fui só pesquisar. Eu fui lá e comprei um bebê reborn. Que custa entre R$750 a R$9.900. Você fala, caraca, Gui, é muito caro para um boneco. Calma, tem gente que fala que não é boneco, não. Tem gente que fala que é filho. Você viu os vídeos comigo lá no início, tá certo? E se você for pensar que este bebê é seu filho, sai muito barato, R$9.900 uma vez na vida, quando a gente tá falando que só até os 18 anos ele vai custar pelo menos 239 mil. Concorda comigo? Mas você não é nenhum maluco e nenhuma maluca. Ou seja, você quer saber efetivamente quanto você precisa acumular de grana para sustentar um filho, uma filha de verdade até os 18 anos. E agora eu vou te ajudar com essa conta. O que a gente precisa ter em mente aqui para chegar no quanto de patrimônio você precisa ter acumulado para sustentar essa criança? Você precisa ter basicamente 2 informações. Primeira, o quanto que você vai gastar de grana por ano para sustentar essa criança. E a gente chegou aqui na média, né? 13 mil reais por mês ou 26.600. Eu tenho mais ou menos esse cálculo aqui. Só que você precisa de uma segunda informação. Qual que é o percentual de retorno ou de dividendo que esse seu patrimônio acumulado vai te pagar ao ano? Com esse dado, a gente
consegue chegar no resultado de quanto que a gente precisa acumular de patrimônio para que ele sustente sozinho os nossos filhos até os 18 anos. Você vai pegar esse valor aqui de 13 mil e dividir por esse percentual. Agora eu vou fazer uma observação. Como é que nós chamamos esse retorno aqui que o patrimônio é capaz de pagar para você, investidor ou investidora, sem que isso o prejudique, ou seja, sem que isso o reduza? A gente chama isso daqui de dividend yield, ou taxa de dividendo. Então isso significa que esse patrimônio vai te pagar um dinheiro e ele não vai sofrer, ele vai continuar lá, ó, estável, legalzão, te gerando, ó, dinheiro todos os meses sem que ele sofra. Qual que seria esse dividend yield legal? Aqui eu já te faço uma observação. Você está falando de sustentar o seu filho, sustentar a sua filha. Então o que é legal que você seja? Conservador nessa estimativa. Eu não quero que você ache que seus investimentos vão trazer um dividend yield de 8% ao ano, 9% ao ano, 10% ao ano. Aí você acumula um patrimônio menor do que você deveria, chega lá, tem o seu filho e você se depara com uma surpresa bem negativa, que é o quê? Poxa, o meu patrimônio, ele não me está gerando uma renda legal, não estou conseguindo sustentar meu filho só com essa grana. Eu tenho que continuar trabalhando para arcar com a escola do moleque, com a fórmula da menina. É legal que você seja conservador aqui nessa estimativa de dividend yield, tá? O que seria um percentual conservador nessa estimativa? 6%. É uma taxa de dividend yield factível também, não extremamente conservadora, para que você minimamente faça um cálculo que se assemelhe à realidade. Então o que a gente vai fazer agora? Dividir os 13 mil por 6%. A gente vai chegar no patrimônio necessário para dar uma qualidade de vida mais básica, tá bom? Então se você pegar o valor exato, que é R$ 13.277, dividir por esses 6%, você vai chegar em um patrimônio acumulado de R$ 221 mil. Para sustentar essa criança até os 18 anos, você precisa ter R$ 221 mil. Acumulado esse patrimônio, você vai sustentar ela até os 18 anos, sem que você precise colocar o dinheiro do seu trabalho mensalmente ali. Mas eu quero ter uma qualidade de vida um pouco maior, Gui. O que eu faço? Vai pegar os R$ 26.600, dividir pelos mesmos 100% e vai chegar num patrimônio acumulado de R$ 435 mil. Para dar uma qualidade de vida um pouco maior para o seu filho e para sua filha, você precisa desse patrimônio aqui acumulado. Com R$ 221 mil acumulados, esse seu patrimônio vai te gerar uma renda mensal de mais ou menos R$ 1.100, que é suficiente para você arcar com as despesas do seu filho até os 18 anos de idade, naquele nível de qualidade de vida mais básico. Aqui, desse lado, vai te gerar uma renda passiva mensal de aproximadamente R$ 2.200, que vai dar para sustentar, né, o seu filho, as necessidades dele, num patamar de vida um pouco maior. Provavelmente você está pensando o seguinte: Gui, eu conheço pessoas que sustentaram as suas respectivas crianças, filhos e filhas, com muito menos do que isso. Ou conheço pessoas que sustentaram suas crianças com um valor muito maior do que esse. É claro, segundo o IBGE, pessoas da classe A que recebem mais do que R$ 25 mil por mês gastam, em média, 3.600.000 do 0 aos 18 anos. Dependendo da classe social, esse valor pode oscilar e muito. Mas a gente está fazendo um cálculo aqui basicamente com a média da população brasileira. Primeira coisa, a gente já matou quanto que custa criar um filho do 0 aos 18 anos. Segundo, quanto você precisa acumular de patrimônio para sustentar o seu filho do 0 aos 18 anos sem que você precise trabalhar mais para isso. E terceiro, quanto eu preciso poupar e investir por mês e por quanto tempo para chegar nesse nível de patrimônio. Eu vou pegar uma ferramenta que nós temos lá na plataforma da Finclass. Então dá uma olhada. Eu já sei, né, onde está esta ferramenta, porque eu que a disponibilizei. Olha que maravilha. Então vou lá na parte de carteira, dos investimentos, vou aqui na parte de relatórios, renda fixa, e aí eu compartilho uma planilha, que é uma ferramenta para te ajudar com isso. Não, eu vou fazer o download dela aqui na Finclass, tá certo? Clico aqui, ó, faço o download e vou utilizá-la diretamente da plataforma. Bom, eu não vou explicar a planilha inteira para vocês aqui, mas o que eu vou mostrar? Como é que ela funciona? Eu vou colocar aqui quanto que eu desejo de renda. Quanto que eu desejo de renda mensal? Eu desejo 1.100 para dar essa qualidade de vida aqui, ou 2.200 por mês para dar uma qualidade de vida um pouco maior, perfeito? Então eu vou começar aqui, ó, com a mais baixa, 1.100 de renda mensal. E aqui, ó, na linha de baixo, tá escrito mês renda desejada. A gente vai ver em quanto tempo, quantos meses a gente vai chegar nessa renda. E no ano, em quantos anos. Bom, Gui, mas e aí, como é que eu coloco aqui o quanto que eu tô poupando e investido? Vai depender desse percentual. Eu tô estimando aqui, ó, que a renda dessa família esteja em R$5.000. Então vamos colocar que ela poupa e invista R$1.000 por mês, ou seja, 20% da sua renda. Vamos ver em quanto tempo ela vai chegar nesse patrimônio? Olha aqui, ó, a planilha já nos deu 139 meses ou 12 anos. Para você acumular um patrimônio suficiente para dar essa qualidade de vida aqui, ó, pro seu querido filho ou querida filha,
família. E aí você não precisa mais trabalhar para arcar com todos esses custos. Poupando milão por mês, você vai levar 139 meses ou aproximadamente 12 anos. Mas e como será que a gente vai fazer para ter uma qualidade de vida um pouco maior que R$ 2.200? Vamos colocar aqui para ver quanto tempo a gente vai chegar? Vamos estimar que a mesma família ganha os mesmos R$ 5.000, poupa 20% da sua renda, ou seja, investe os mesmos R$ 1.000. Em quanto tempo ela vai chegar na renda desejada de R$ 2.200? Vou colocar aqui na planilha, ela já vai me dizer. Para você ter uma renda passiva, né, mensal de R$ 2.200, poupando os R$ 1.000 por mês, você vai levar aproximadamente 18 anos para chegar lá. Sabe o que isso significa? Se você e o seu marido, ou você e sua esposa, estão poupando juntos R$ 1.000 por mês e querem que o seu patrimônio sustente seu filho aí, ó, pelos próximos 18 anos, pelo menos, vocês vão levar mais ou menos 18 anos para chegar lá. Poxa, Gui, eu não quero demorar todo esse tempo aqui para conseguir juntar um patrimônio para sustentar os meus filhos, as minhas filhas, sei que eu preciso fazer mais nada. O que que eu faço? Você tem 3 opções, basicamente. Ou você fala o seguinte: não, que isso? Eu vou dar um padrão de vida então um pouco menor, pô. Daí a criança, depois quando fizer 18 anos, vai ter que ralar, vai ter que correr para estudar um pouco mais, porque a escola foi um pouquinho mais barata, e por aí vai, né? Então, poxa, vou dar um padrão de vida um pouco mais baixo, você encurta esse prazo aqui, né, que a grana vai sustentar o seu filho ou a sua filha, ou você faz o que a maioria dos brasileiros e brasileiras está fazendo, que é o quê? Postergando o seu primeiro filho, a sua primeira filha, né? Por quê? Porque aí você já acumulou um patrimônio relevante. Quem sabe esse patrimônio já não seja suficiente para te dar mais conforto e ajudar, pelo menos, a arcar com todas essas despesas que um filho dá. Ou você segue pela terceira opção: ter um bebê reborn. Pô, Gui, não é essa a realidade que eu quero. Eu quero dar um padrão de vida muito maior pro meu filho. Show de bola. Pô, não preciso de um padrão de vida tão alto, pode ser um pouco menor. Legal. Ou, pô, Gui, eu não quero nem ter filho. Só que eu quero garantir um padrão de vida top lá na frente. Eu quero, pô, viajar pra Dubai quando eu quiser, Europa, Estados Unidos. O que que você precisa? Obviamente dessa ferramenta, mas muito mais do que essa ferramenta, que você poderia achar alguma outra não tão boa em outro lugar. Mas você precisa de uma excelente carteira de investimentos, porque isso sim vai fazer com que você chegue nesse nível de patrimônio mais rápido e também na sua independência financeira mais rápido. Como você garante isso? Com acesso a Finclass. 15 analistas de investimentos profissionais trabalhando todos os dias só para encontrar as melhores opções para você. Nossa carteira tá rendendo muito bem e esse é um excelente momento para você começar a investir. Tô te esperando na plataforma. Clica aqui embaixo. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.